A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Falando sobre as bem-aventuranças, no capítulo 5, quando Jesus Cristo começa o Sermão do Monte, ele vem falando sobre as bem-aventuranças, né? E nós devemos aprender o significado das bem-aventuranças. No capítulo 5, versículo 5, Jesus fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Existe um ditado popular, uma expressão que fala assim, que o mundo é dos espertos. Esta expressão pode significar várias coisas, mas a ideia principal é a de que as pessoas bem-sucedidas na terra são aquelas que sabem tomar decisões que as colocam em vantagem sobre as outras. O ditado pode até possuir uma certa verdade em tratamento do sistema que atualmente domina o mundo presente. De fato, as pessoas financeiramente de sucesso na Terra, geralmente, mas não sempre, são aquelas que possuem como foco beneficiar-se a si mesmo, independentemente se os outros serão prejudicados no processo. Essa terceira bem-aventurança, Jesus mais uma vez nos ensina algo que vai contra o entendimento popular. Bem-aventurado, feliz, abençoado, os mansos, humilde, porque eles herdarão, receberão herança, a terra. Este ensino é exatamente o oposto da expressão mencionada acima, de que o mundo é dos espertos. Ou melhor, não o oposto, mas sim uma extensão, ou seja, pode até ser verdade que temporariamente a terra seja dos espertos, mas as pessoas que muito em breve serão os donos, permanecerão nelas, não são essas pessoas espertas, mas sim as pessoas mansas e humildes que têm uma vida na presença de Deus e reconhecem Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Jesus usou a palavra manso como uma exortação para os seus discípulos. E ele mesmo se refere a si mesmo como um exemplo a ser seguido. Porque o próprio Jesus usou não apenas manso, mas também a palavra humilde. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Está escrito lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. O fato de Jesus ter nos dito que deveremos aprender com ele a ser tanto manso como humildes, torna-se bem mais fácil entendermos de que maneira devemos viver, se queremos muito em breve herdar a terra, quando o Senhor destruir e reconstruir este lugar. Podemos ler em Apocalipse capítulo 21, que ele fala: eu vi um novo céus e uma nova terra, porque já foram o princípio os céus e a primeira terra, e o mar já não existe. Para herdarmos esta terra, então teremos que ser mansos e humildes como Jesus o era, e ele nos ensina a ser assim. Ele disse que no mundo a gente passaria por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu e ele nos garante ser vencedores com ele. E nossa atitude como seguidor de Jesus é aprender com ele essa mansidão e essa humildade, e aceitar aquilo que Deus tem para nós, a vontade de Deus tem para nós. É importante que lembremos que esta atitude voluntária, como tudo aquilo que provém, é da fé, ou seja, Jesus não aceitava com mansidão todo o abuso, todo o desaforo, toda a falta de respeito e toda a humilhação das pessoas, porque não tinha escolha, pois Jesus poderia reivindicar
a maldade delas a qualquer momento que quisesse. Jesus, ele, no entanto, entendia e aceitava que nenhuma maldade lhe ocorria senão aquela que o Pai permitia para se cumprir o propósito divino de vir, de salvar, de pagar o preço, de derramar o sangue puro e inocente para a salvação de muitos. E Jesus nos ensina que devemos confiar que Deus é a nossa justiça. O exemplo que Jesus Cristo nos deu de mansidão, ele serve para nos guiar como para nos esclarecer. Para nos guiar porque aprendemos com Cristo que a mansidão que devemos ter, se planejamos herdar a nova terra, consiste em deixar que o Pai seja a nossa justiça. E esta é uma atitude que requer muita fé, porque a nossa inclinação natural é de que compete a nós mesmos tomar as necessárias providências para que os nossos interesses sejam devidamente defendidos. Porque pensamos que devemos defender aquilo que é nosso. Por causa desse entendimento que é contrário àquilo que Jesus Cristo nos ensina, nós vemos que muitas pessoas estão tentando fazer aquilo que é competência do próprio Deus. Ou seja, o que eu tenho que fazer é crer, é acreditar, é ter fé que Cristo, ele está por mim. E como ele é o nosso pastor, ele vai providenciar tudo para nós. Agora, devemos observar que devemos crer, acreditar na promessa dele para nossas vidas. E nós não devemos ficar lutando contra os nossos irmãos, contra a igreja ou contra seja lá o que for, porque a nossa esperança é a justiça de Deus. Por isso, os mansos e humildes de coração, eles vão herdar a terra, porque creem na justiça e na providência divina. Não devemos lutar se não ser com Deus, ou seja, Deus ao nosso lado, como Jacó. Jacó lutou com Deus e não contra Deus. Quando a gente luta com Deus, nós descansamos, como está escrito no Salmo 91. A sombra do Onipotente descansará, ou seja, quando eu estou na presença de Deus, quando eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, a minha justiça, Ele é a minha justiça, Ele é a sua justiça. Então, nós somos mansos não para lutar, não para questionar, mas para compreender a bênção maravilhosa de Deus. Por isso, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nós devemos estar lutando contra as ideias erradas que o mundo oferece para nós, dizendo que nós temos que defender o nosso território, defender a nossa pátria. Isso nós podemos fazer, isso nós defenderemos, mas defenderemos com base na fé, na palavra de Deus, sabendo que Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na hora das nossas tribulações e angústias. Porque, meus queridos, se nós somos mansos e humildes, reconhecemos que Deus é o nosso Senhor, com certeza Ele vai nos abençoar grandemente. É pela fé, é pela fé. A loucura do Evangelho é pela fé. Devemos buscar o entendimento e o conhecimento e saber que o Senhor cuidará dos seus filhos e Ele é o nosso galardoador. Precisamos de fé para sermos mansos. Precisamos de fé para sermos humildes. Precisamos de fé para acreditar que o Senhor não nos deixará faltar nada. No Salmo 23, versículo 1 fala assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará, ou seja, Ele me abastará. O Senhor vai nos abastecer. Se eu olho para Deus e tenho a minha confiança nele, Ele vai me abastecer, porque precisamos de fé para ser mansos,
precisamos de fé para acreditar. E isso nós devemos pedir a Deus. Peça a Deus que Ele dá. Deus Ele vai dar entendimento para mim, para você, para todos que se achegarão. Quando você medita na palavra, quando você lê a palavra de Deus, você vai entender que Deus nunca, em tempo algum, rejeitou ninguém. Ao contrário, muitas pessoas rejeitaram a Deus. Muitas pessoas fizeram pouco caso de Deus, porque não olharam com os olhos da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas creem e esperam nelas. Então, a incredulidade no coração do homem faz com que ele deixe de ser uma pessoa mansa e passe a lutar pelos seus direitos, pelas suas coisas, pelas suas necessidades, e se afastam de Deus e não acreditam na providência de Deus e não acreditam que Deus é quem vai resolver todas as coisas. E Ele já deu a solução. Quando Jesus Cristo veio, Ele veio para trazer a solução para a vida do homem, porque Jesus Ele morreu, mas Ele ressuscitou. O seu sangue está vivo, o seu sangue ainda está vivo, restaurando, sarando, curando, libertando todos aqueles que o invocam, todos aqueles que o buscam. Por isso, meus queridos, devemos lutar para sermos bem-aventurados, felizes na presença de Deus. Se nós choramos, choramos no altar de Deus. Se nós nos alegramos, alegremos no Senhor. Pela fé, vamos ser mansos, vamos ser humildes, para que o reino dos céus nos receba com graça e com glória, em nome de Jesus. É Ele quem nos garante isso, é a sua palavra que nos garante isso. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Arrependa-se, converta-se, leia a palavra, busque o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus te abençoe.